Graças a Deus, é uma honra mais uma vez estar aqui no canal Jailson HMTV para junto, irmãos, darmos continuidade à nossa pequena palestra e de coração para coração vamos compartilhar mais uma porção da palavra de Deus de hoje, tá bom, meus queridos? Muito bem, mas antes de nós começarmos, eu queria pedir para você, quem ainda não se inscreveu no canal Jailson HMTV, se inscreva, dê o like, certo? Aperte o sininho e compartilhe os nossos conteúdos, tá bom? Muito bem. Sem demora, vamos aqui para a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28, certo? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28, e diz assim a palavra de Deus. Agora, filhinhos, permanecei nele. Olha aí. Escute só, deixa eu repetir mais uma vez. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Deixa eu ler mais uma vez essa escritura de 1 João, capítulo 2, versículo 21, versículo 28. 1 João 2, 28. Preste bem atenção, irmão, essa escritura. E agora, filhinhos, permaneça nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Que Deus abençoe a sua palavra e coloque no nosso coração. Muito bem. E baseado nessa escritura, irmão, mais uma vez, vamos falar sobre a segunda vinda. Eu acho que esse é o quarto vídeo que eu falo sobre a segunda vinda. Eu já falei aqui sobre os acontecimentos dentro da segunda vinda. Eu já falei sobre a segunda vinda e o sétimo anjo. Eu já falei aqui sobre a segunda vinda é uma era. E o último vídeo que eu falei foi sobre o que é a segunda vinda. Então esse é o quinto vídeo que eu vou falar sobre a segunda vinda. E eu quero falar hoje baseado em cima de uma pergunta. O meu tema hoje é baseado em cima de uma pergunta sobre a segunda vinda. Será, irmão, que os pregadores da mensagem que nós temos no nosso país, eles sabem o que é uma segunda vinda? Então, o nosso tema hoje é: você sabe o que é a segunda vinda? Isso é uma pergunta. Você sabe o que é a segunda vinda? Será, meus queridos irmãos? Você veja que João diz aqui, ó: agora, filhinhos, permaneça nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Mas será que essa escritura, irmão, não se cumpre hoje no meio do povo da mensagem? Quantos pregadores e pastores dessa mensagem, eu digo pastores e pregadores, irmão, porque o irmão Branda disse na mensagem, o mensageiro do entardecer, e na mensagem o evangelismo do tempo do fim, ele diz que quem confunde as pessoas são os líderes. São os líderes que confundem as pessoas. Já como no meio do povo da mensagem, existe um defeito, tem um defeito no meio do povo da mensagem. Claro que eu não vou globalizar todo mundo, não vou dizer que são todos, mas uma grande parte do povo da mensagem não lê a Bíblia e não lê mensagem. E o que eu acho mais interessante, irmão, é que eles querem ser pregador. Eu tive uma honra e um prazer de um pregador aqui, da minha região, que é o maior pregador da minha região. Além de ele ser pregador, ele é o pioneiro. Ele trouxe a mensagem aqui para minha região, ele veio aqui conversar comigo e eu fiz essa pergunta para ele: você sabe o que é a segunda vinda? E ele começou a explicar. Irmão, eu fiquei parado assim, ou eu nem sabia que eu ria ou chorava. Ou ria e chorava ao mesmo tempo, eu não sabia por quê. Irmão, falta de revelação. Irmão, a maioria dos pregadores da mensagem, a maioria estão pregando uma segunda vinda como fábula e coisas artificiais, irmão. Ah, que Jesus vai vir com um bocado de anjo, e esses anjos vão trazer pá na mão, e vão depois na sepultura, e vão cavar, e vão tirar os irmãos. Estão pregando fábula.
A maioria dos pastores e pregadores da mensagem estão pregando a segunda vida como fábula, em forma de fábula e artificial. Mas será que você, irmão, sabe o que é a segunda vinda? Irmão, que você estiver acompanhando o que eu estou falando sobre a segunda vinda, esse já é o 5º vídeo. E domingo, se Deus permitir, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, porque esse assunto é importante. Veja o que é que o profeta de Deus fala sobre isso. Na mensagem A Segunda Vinda de Cristo, ele pregou essa mensagem em 1957. Veja aqui no parágrafo 11. Veja o que é que ele diz aqui. Mensagem A Segunda Vinda de Cristo. Olha aqui, na metade do parágrafo ele diz assim, ó. Não há nada tão importante como a segunda vinda de Jesus. Olha aí. A segunda vinda do Senhor Jesus. Irmão, existe uma grande confusão. É por isso que João diz assim, ó. Agora, filhinhos, permaneça nele. Nele quem? Em Cristo. Para que quando ele se manifestar. Essa palavra manifestar, irmão, vem da palavra grega faneiro, significa apresentar a revelação, dar a conhecer. Tá vendo? Agora, filhinhos, permaneça nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Irmão, e muitos pastores dessa mensagem, pregadores que pregam sobre o 7º selo, sobre um novo nome, sobre o trovão, mas quando vai se referir à vinda de Cristo, eles estão confundidos. Porque veja o que é que o irmão Branham diz aqui, ó. Não há nada tão importante como a segunda vinda do Senhor Jesus. Eles dizem, alguns irmãos que crêem na terceira puxada, entre aspas, que crê na abertura da palavra, dizem o que aconteceu lá em 63, não foi a segunda vinda, foi a vinda. Que vinda? O profeta disse que só tem 3 vindas, irmão. 3 vindas que tem. Mas ele diz que essa vinda que aconteceu em 63 não faz parte dessas 3 vindas. Então é uma 4ª vinda? Eu não entendo, irmão. Eles estão pregando sobre o 7º selo, mas estão confundidos. Eles dizem aqui na cabeça que o 7º selo está aberto, mas aqui no coração eles dizem que está fechado. Porque eles estão pregando a segunda vinda, irmão, de uma forma artificial. Eles estão pregando como fábula. Eles estão com a mesma ideia do sistema denominacional lá fora. Eu digo lá fora porque aqui dentro também tem denominação. Então eles estão pregando da mesma maneira como prega as denominações lá fora. Eles estão pregando a segunda vinda. Mas veja o que o irmão Branham diz. Não há nada tão importante como a segunda vinda do Senhor Jesus. Olha aí. Não há nada tão importante como a segunda vinda do Senhor Jesus. Se ele não vem, seremos tão falsas testemunhas, e os mortos que estão no sepulcro têm falecido, e não há nenhuma esperança que resta para nós. Se Jesus não vier visivelmente, irmão, se Jesus não vier visivelmente, aí você tá vendo aí, irmão Jailson? Aí é Jesus, ele vai vir visivelmente, não Cristo, é? Vamos ver o que aqui a Bíblia diz. Vamos ver o que aqui a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, Senhor. Sim, amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí você diz assim, mas irmão Jailson, essa escritura é lá para o milênio, mas o profeta, eu provo na mensagem do profeta, que essa escritura é composta, ela tem um significado composto, ela aconteceu tanto para nós gentios, como vai acontecer também para os 144 mil judeus. E o profeta diz aqui, ó, não há nada tão importante como a segunda vinda do Senhor Jesus. Se ele não vem, seremos então falsas testemunhas. Os mortos, então, tá vendo aí, irmão? Muitos pregadores,
Eles estão falsa testemunha. Eles estão fazendo como Maria fez, eles estão dando sua testemunha, fazendo. Maria, ela sabia que aquele menino, porque o anjo disse para Maria que o Espírito Santo ia vir sobre ela e ela já era aquele filho, ela sabia o processo. Mas depois ela chegou, quando Jesus passou uns dias separado deles, e quando ele encontrou Jesus, ela dizia, não, Jesus, que é isso? Eu e teu pai. Mas ela deu um mau testemunho. Ela deu um testemunho errado. E hoje muitos pastores da mensagem estão fazendo a mesma coisa. Prega sobre o sétimo selo, pega que a era acabou, pega sobre os trovões, mas estão dando um testemunho errado. Tá vendo? Se os mortos que estão na sepultura têm falecido, não há nenhuma esperança que reste para nós. Se Jesus não vier visivelmente pela segunda vez, a segunda vinda é tão importante que mesmo estando Jesus se aproximando dessa Semana Santa, estando à sombra da cruz, ele falou mais sobre a segunda vinda do que sobre sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, à luz disso, devemos ver que é um texto muito importante. Tá vendo, irmão? Isso aqui é a coisa essencial para a igreja de Cristo, mas muitos estão dando falsos testemunhos. Muitos pastores dessa mensagem que prega a terceira puxada, que diz que o novo nome, que os trovões e aquela zoada toda, aquela raído toda, aquela grande, mas eles estão dando um falso testemunho quando depois eles dizem que a segunda vinda não aconteceu. Ora, que a segunda vinda não aconteceu, os irmãos das eras também não ressuscitou ainda. E aí? Você vai ficar com quem, irmão? Com os pregadores ou com a mensagem do sétimo anjo? Irmão, nós estamos num tempo decisivo. Nós estamos no tempo, irmão, no tempo de escolher. Ou você vai ficar com o certo. O certo é isso aqui, irmão. É a mensagem e a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus e aqui é a palavra de Deus revelada. Ou você fica com esses dois, ou você fica com os homens. E aí? Qual é a tua escolha? Isso vai depender de você, irmão. Ficar com a palavra de Deus e com a mensagem do dia, ou então vai ficar com esses pregadores aí, que não sabe o que faz. Uma hora diz uma coisa, uma hora diz que em 63 Jesus desceu, outra hora diz não, ali foi Cristo, que Jesus não desceu. Separa, e a Bíblia diz que quando você separa Cristo de Jesus, você é o anticristo. Então tá assim, de pregadores dentro da mensagem, irmão. Anticristo. Irmão, o problema não tá lá fora, não. Não. Esqueça lá fora, irmão. Esqueça Assembleia Batista. Esqueça esse povo lá fora, essa denominação lá fora. O problema aqui tá dentro agora, irmão, da própria mensagem. Porque o irmão Brana disse que muitos tomariam esse ministério e tomaram essa mensagem e fariam ministério para si. E o que nós vemos aí, sabe? O profeta, irmão, a coisa tá tão estreita que tem hora que eles dizem, não aguento mais essa mensagem, eu vou cair fora, e sai. Irmão, que nós seguimos o padrão que o profeta estabeleceu. O profeta disse duas coisas muito importantes. Irmão, depois que eu captei essas duas coisas muito importantes que o irmão Brana falou, isso foi um alívio para mim. Ele disse, diga o que está nas fitas. Isso é o primeiro ponto. Diga o que está nas fitas. Hoje nós temos muitos pastores, e quando eu falo de pastor, irmão, me desculpe, eu quero pedir desculpas, irmão. Até a minha forma de falar, porque muitas pessoas acham que eu estou irado. Não, isso é o jeito do paraibano, do nordestino mesmo, não sei. Eu tento mudar o meu jeito de falar, mas não consigo. E muitas pessoas acham que, não, o meu jeito de falar contra... Não, eu não tenho nada contra nenhum pregador, nenhum pastor. Pessoalmente, não. A minha questão é doutrinária. Não é pessoal, é doutrinária. Então o irmão Brana disse, olha, diga o que está nas fitas. A maioria deles, irmão, falam coisas que não estão na fita. E as coisas que estão na fita, eles não crê. Veja só, eles crê em coisas que não estão na fita,
Mas as coisas que estão na fita, eles não creem nas mensagens. Muitos pastores dessa mensagem vão de coisa que não está na mensagem. Não está na mensagem. Mas as coisas que estão na mensagem, eles não querem dizer. A maioria dos pastores da mensagem, irmão. Vamos adiante aqui com o Breno no parágrafo. Aqui, ó. Deixa eu ler aqui o parágrafo. Parágrafo 16. Aqui da mensagem A Segunda Vinda de Cristo. Olha o que o profeta diz. Era uma coisa tão grande para João, o revelador. João, está falando João lá da ilha de Patmos, o que escreveu o Apocalipse. Era uma coisa tão grande para João, o revelador, na ilha de Patmos, que quando ele via a pré-estreia da vinda do Senhor. Então, irmão, João, quando ele foi arrebatado em espírito, no capítulo 4 de Apocalipse, ele viu uma porta aberta. Aquela porta aberta é a vinda. Veja o que o Mombrana diz. Era uma coisa tão grande para João, o revelador, na ilha de Patmos, quando ele viu a pré-estreia da vinda do Senhor. As maldições que descansavam sobre os ímpios e as bênçãos que descansavam sobre o crente. Tá vendo aí, irmão? Olha aí. Ele gritou altamente: ora vem, Senhor Jesus. Aquilo alegrou tanto seu coração, quando todas as eras da igreja tinham passado diante da sua vista. Ele viu cada coisinha principal e o que ia acontecer no mundo. Então ele gritou: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Meu Deus. Deve ser uma coisa gloriosa a vinda do Senhor que se aproxima. Aí você tá vendo aí, irmão, que o profeta está dizendo que isso vai tá se aproximando? Mas ele falou isso aqui em 57, irmão. Vamos adiante aqui com o Mombrana no parágrafo. Olha o parágrafo 60 da mensagem A Segunda Vinda de Cristo. Vamos ver o que aqui o profeta fala. Olha aqui, ó. Isso aqui é muito tremendo. Parágrafo 60 da mensagem A Segunda Vinda de Cristo. Olha o que ele diz. A igreja luterana tem perdido sua luz. A igreja luterana tem perdido sua luz. A igreja pentecostal tem perdido sua luz. A igreja metodista tem perdido sua luz. A igreja batista tem perdido sua luz. Cada luz que parece que já se foi. O povo pentecostal, o povo santo, está agindo do mesmo modo que os metodistas estão agindo com os batistas com os luteranos, e os luteranos estão agindo como os católicos. E aqui, irmão, eu acrescento, os da mensagem também estão agindo como esses outros. Por quê, irmão? Eles têm perdido a luz do dia. Aí tem pastor que está fazendo teologia, tem pastor que tá lendo. Não, irmão, eu não sou nada contra você ler um livro histórico. Eu não sou nada contra isso, porque o irmão Brana fez isso. Agora, irmão, vamos se pegar a mensagem. Esse negócio de exegese, de hermeneuta, isso não adianta para a mensagem da hora, irmão. Eu digo isso como um teólogo que fui, vamos dizer assim. Deixa eu já se linguajar, fui. E o que adiantou a exegese, a hermeneuta e todos os tipos de sistema teológico? Eu não entendi a Bíblia, especialmente o livro do Apocalipse, mas quando eu tomei essa mensagem da maneira correta, dizer o que está nas fitas, e o Mombrana também diz no primeiro selo, parágrafo 9, estude as fitas, porque através delas vocês alcançarão a revelação. E hoje, irmão, hoje eu sou beneficiado pela essa mensagem. Eu não me confundo porque eu sigo o padrão. E por que vocês, pregadores da mensagem, não fazem a mesma coisa? Será que eu sou melhor do que vocês? Não, irmão, eu sou igual, ou até mais pior, mais baixo do que vocês. Mas vocês não querem seguir o padrão da mensagem? Quer seguir o padrão, ó. Esse aqui é o padrão que vocês querem seguir. Aí o irmão Brana diz assim, ó. Assim, irmão, como os luteranos, os batistas, têm perdido a luz, a sua luz, muitos da mensagem têm perdido a luz da hora e querem partir por outros caminhos.
Não, irmão, eu vou estudar a Bíblia com teologia para entender a mensagem. Nunca que você pegar a Bíblia e for estudar teologia para entender a mensagem, e a teologia vai afastar você da mensagem. Escuta o que eu estou dizendo? Eu sei o que eu estou dizendo, irmão. Eu sei o que eu estou dizendo. Tudo tem voltado para uma grande aglomeração de pecado. E esse pecado aqui, irmão, é singular. Não está no plural, não. Está no singular, quer dizer, está falando da incredulidade. O que tem de incrédulo dentro dessa mensagem, com a mensagem do profeta na mão, dizendo que crê no sétimo anjo, mas são incrédulos. Estão vivendo na incredulidade. Crê só na parte artificial da mensagem. Crê só naquilo que lhe satisfaz. Tudo tem voltado para uma grande aglomeração de pecado. Nós estamos no tempo do fim. Agora, aí eu te pergunto, e o que é o tempo do fim, profeta de Deus, irmão Brando? Ele diz, olha o que ele diz, é a vinda do Senhor. Ele está dizendo aqui que o tempo do fim é a vinda do Senhor. E agora? Quando nós falamos, irmão, que a vinda já aconteceu, já deu início, aí muitos dizem, mas peraí, irmão Jailson, como é que o senhor diz isso? Que a vida já começou, o que nós estamos fazendo aqui? E agora? E aqui, esse parágrafo aqui? Parágrafo 60 da mensagem A Segunda Vinda de Cristo. O irmão Brando está dizendo aqui, ó. Nós estamos no tempo do fim. É a vinda do Senhor. Mas deixa eu perguntar novamente, você sabe o que é a segunda vinda? E aí, meu pastor, meus pregadores dessa mensagem, meus evangelistas, você sabe o que é a segunda vinda? Ou o que você tem é apenas uma fábula? Porque muitos, irmãos, a maioria das pessoas dessa mensagem saiu do sistema de denominação lá fora. Mas só que eles trouxeram bagagem. Irmão, a mesma coisa aconteceu com o povo lá do Egito. A mesma caminhada. O povo foi liberto, mas eles ainda trouxeram sobre si bagagem do Egito. De vez em quando eles diziam, lá nós tínhamos muita comida, nós tínhamos muita carne, nós tínhamos muito isso. Mesma coisa é o povo da mensagem. Saiu do sistema denominacional lá fora e criaram dentro da mensagem o seu sistema, porque eles saíram do sistema, mas o sistema não saiu deles. Irmão Jair, eu creio na terceira puxada, eu creio que o sétimo selo foi aberto, eu creio nos 7 trovões, mas a segunda vinda diz que ainda está lá para frente. Não, irmão, a segunda vinda não está lá para frente, a segunda vinda está lá para trás. Ela deu início em 63, e quando ela vai terminar? Ela vai terminar na ida da noiva. Aí você para e começa a pensar, irmão Jailson, o irmão Brana disse que a segunda vinda é o arrebatamento. Mas isso quer dizer que a segunda vinda é uma dispensação? É uma era? Eu gravei um vídeo com esse tema. A segunda vinda é uma era, irmão. Mas aí você diz, mas então, irmão, quer dizer que nós estamos na 8ª era? Não. Nós estamos na era da cobertura, na era da pedra de coroa, porque depois da 7ª, a pirâmide precisava receber a sua cobertura. Porque até Laodiceia era amor fraternal. Faltava vir um amor divino. E o amor divino, que é o amor ágape, está na pedra de coroa. A pedra que foi rejeitada. Mas quando chegou em 63, essa pedra, essa era, essa dispensação da cobertura chegou e cobriu a pirâmide. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas deixa eu te perguntar mais uma vez. Você sabe o que é a segunda vinda? Vocês pregadores, vocês pastores dessa mensagem, que confessa que crê no profeta, que confessa que crê na abertura da palavra, crê no trovão. Mas você sabe o que é a segunda vinda? Eu já mostrei aqui, nós temos já 5 vídeos falando sobre isso, certo?
domingo, se Deus permitir, eu vou falar mais uma vez sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante. O irmão Branham disse aqui, ó, deixa eu ler novamente aqui, ó. Olha o que ele diz aqui no parágrafo 11 da mensagem A Segunda Vinda de Cristo, de 57. Olha o que ele diz assim, ó. Não há nada tão importante como a segunda vinda do Senhor Jesus. Hoje, a noiva de Cristo está debaixo dessa promessa. A noiva de Cristo não espera mais a segunda vinda, porque a segunda vinda que vai acontecer para o futuro não é para a noiva de Cristo, não é para o gentio, é para os 144 mil através de Moisés e Elias. Você é judeu? Qual é a tribo que você faz parte? Porque a segunda vinda que está para o futuro são para eles, não para nós, não para a noiva de Cristo. Vamos adiante. O nosso assunto é, você sabe o que é a segunda vinda? Eu já mostrei aqui, irmão, eu já disse que já tenho 5 vídeos sobre esse assunto. Mas eu quero aqui mostrar mais 2 pontos principal sobre a segunda vinda. Você veja que o irmão Branham aqui na mensagem A Segunda Vinda de Cristo, ele chamou a segunda vinda. Deixa eu ler novamente, aqui no parágrafo 60. Olha o que ele diz aqui, ó, no final do parágrafo. Nós estamos no fim do tempo. É a vinda do Senhor. Ele diz que o fim do tempo é a vinda do Senhor. Porque quando Jesus vem, ele bota fim na era da igreja. Acabou as eras, irmão. Terminou as eras. Mas muito quer continuar lá em Laodiceia, tudo bem. Que você quer continuar em Laodiceia, isso é problema seu. Mas a era de Laodiceia, como plenitude do gentil, como esfera espiritual, já passou. Ela existe aí como no estágio religioso e no estágio político. Deus não trata mais com Laodiceia, porque Cristo está de fora da era. Isso começou a partir de 57, quando o avivamento acabou, e quando chegou em 63, eles expulsaram Jesus de uma vez. E Jesus está na porta, batendo, e só os eleitos, só os que fazem parte da noiva que saem. Porque durante 2000 anos, de Éfeso a Laodiceia, Deus trabalhou com 2 povos. Depois da era, Deus só trabalha com a sua noiva. E a sua noiva, ela noivou com Cristo dentro de Laodiceia, e depois de 63, quando ela sai de Laodiceia, ela vira esposa, porque o casamento já aconteceu, irmão. Que a segunda vinda não aconteceu, então o casamento não aconteceu. Porque o casamento ia acontecer na segunda vinda, irmão. Aí tem pastor da mensagem que fala disso, daquilo, na terceira puxada, não sei o quê, e se acha o chabichão, e não sei o quê, e estufa os peitos, que sabe isso, e que o novo nome é tal, é não sei o quê. Mas depois diz que a segunda vinda ainda vai acontecer. Meu Deus. Tá pregando coisas artificiais, tá pregando fábula para o povo. Mas vamos lá, eu quero mostrar aqui 2 pontos sobre... Você sabe o que é a segunda vinda? Primeiro ponto. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 14. Olha o que aqui a Bíblia diz. E vi o céu aberto. Eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de vestes salpicadas de sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. O nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam os exércitos que havia no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco como puro, branco e puro. Esse aqui é a sua noiva, que vem com ele. Agora você diz assim, irmão Jailson, essa escritura ainda é para a terceira vinda. E eu digo a você que essa escritura é composta. Ela tem um significado numa esfera espiritual e tem um significado numa esfera literal. Na esfera literal, isso aqui vai acontecer na terceira vinda. Mas na esfera espiritual, isso aconteceu quando a segunda vinda deu início em 63.
Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver que será que é isso mesmo, irmão Jair? Vamos lá. Mensagem O Som Incerto de 1960. 1960, Um Som Incerto. Parágrafo 180 ao 181. Veja o que é que o profeta diz. Irmão, preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui, veja o que é que o profeta diz, irmão. Mensagem O Som Incerto de 1960. Ele diz assim. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Que nós, os que ficarmos vivos, não procederemos ou impediremos os que dormem, pois a trombeta soará e todos aqueles soldados deitados ali dormindo através das eras. Mas quando a trombeta soar, embora estejam mortos em sono, isso não impedirá, pois a trombeta soará e os despertarão e eles estão preparados. Você está entendendo isso aqui, irmão? Aí o profeta diz aqui no 181. Aqueles não preparados não conhecem o som. Meu, é o que, irmão Brana? Aqueles que estão colocando a segunda vida lá para frente ainda. Aqueles que dizem que o sétimo selo não foi aberto. Aqueles que dizem que a ressurreição dos santos ainda não aconteceu. Olha o que é que o irmão Brana diz. Aqueles não preparados não conhecem o som. Quando aquele som da vinda do Senhor soar, isso agitará o céu e o inferno. A sétima e a quinta dimensão será agitada, irmão. Quando isso soar, mas aqueles que estão no inferno, aqueles que estão perdidos, não conhecem aquele som, eles não sabem o que fazer. Meu Deus, só Deus tem misericórdia, irmão. Eu tenho de falar isso, eu sinto uma tristeza, mas muita gente dá mensagem, especialmente esses irmãos da terceira puxada, ou abertura da palavra, muitos deles não conhecem o som da trombeta. Eu vou ler mais uma vez para você entender, irmão. Porque não é eu, Jailson, o irmão Jesus está falando, é o profeta, é o sétimo anjo. Aqueles não preparados não conhecem o som. Quando aquele som da vinda do Senhor soar, isso agitará o céu e o inferno. Quando isso soar, mas aqueles que estão no inferno, aqueles que estão perdidos, não conhecem aquele som. Eles não sabem o que fazer. Além de não conhecer o som, de que som? Da trombeta, da vinda do Senhor. Porque o sétimo selo, o último anjo e a última trombeta, o irmão Brano disse que isso acontece ao mesmo tempo. Meu Deus. Só Deus tem misericórdia, irmão. Vamos para o 192 aqui. Olha o que é que o irmão Brano diz, o que é a vinda, o que é a segunda vinda. Olha o que é que o profeta diz aqui, o que é a segunda vinda. Ah, irmão, que a segunda vinda aconteceu, o que nós estamos fazendo aqui? Quando uma pessoa diz isso, irmão, ele não conhece o som da trombeta. E quem disse isso não é o irmão Jair, quem disse isso foi o William Marlon Branham. Ele que disse isso, o pai espiritual do dia. O pai das nações do dia disse isso. Olha o que ele diz aqui no parágrafo 192 da mensagem O Som Incerto de 1960. Ele diz: há somente um som certo. Este é o evangelho. Prepara-te para a batalha. Olha, prepara-te para a batalha. Aí ele faz a pergunta: que batalha? Ei, que batalha? A vinda do Senhor. Meu Deus. Olha aí, meus irmãos. Prepara-vos para a batalha agora contra o mal. E esse mal, irmão, a gente pode concluir esse mal aqui em várias coisas. Deixa o irmão Brana falar. Quando o mal está sitiando as pessoas em cada mão, tudo está indo errado e a vida em casa está indo mal, as Nações Unidas caindo e as nações se rompendo e as bombas atômicas por aí e os lares se despedaçando e a maternidade descrescendo e a imoralidade no meio do povo e a desconfiança entre os outros e todas as denominações
inquietas e confusas o que você deseja fazer, está certo? Se prepare-se para a batalha. Então, veja que, irmão, que a batalha é isso, irmão. Veja quanto mal ele falou aqui. Tanto na esfera espiritual como na natural. O mal. E a noiva de Cristo está combatendo esse mal. Isso é a vinda do Senhor. Há somente um som certo. Esse é o evangelho. Prepara-te para a batalha. Que batalha? A vinda do Senhor. Meu Jesus. Apocalipse 19. Essa é a vinda do Senhor na sua esfera espiritual. Nós estamos agora numa... E o irmão Brana pregou a mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Ele disse que tudo começa aqui, ó. A batalha, aqui é o campo de batalha. Não importa que seja na esfera tanto espiritual como na esfera física, na literal, mas o campo de batalha é o mesmo, é a mente. Você tem batalha na sua casa, no meio da sua família, mas você trabalha aqui, meu Jesus, aqui. Vem tudo para sua mente. Na esfera espiritual, meu Jesus, por que os irmãos creem no profeta e não vê isso, não vê aquilo? A batalha. E o irmão Brena chamou dessa batalha de a vinda do Senhor. Você sabe o que é a segunda vinda? 418. Da mensagem do som incerto. 418. Olha o que é que o profeta diz aqui. Olha aqui. Olha o que ele diz aqui. Presta atenção. Aí eu estou dizendo a você que... aí você diz, não, irmão, mas Apocalipse 19 é a terceira vinda, mas ali tem um significado composto. Se cumpre tanto numa esfera espiritual e também se cumpre numa esfera literal. Leia a mensagem do de Deus. Leia lá essa mensagem para o irmão Breno explicar isso também. Olha o que ele diz aqui, ó. 418. Como Rebeca, que deu água para o camelo, o próprio camelo que ela deu água, ela viajou nele para encontrar com seu noivo. O próprio Deus sobre o qual nós pregamos, a própria palavra que é Deus, o próprio Deus está na palavra. Nos levará algum dia ao batismo do Espírito Santo. E nossos críticos morrerão pelo mesmo poder que te levantará para a glória. Vê, ó, puxa, levanta e cavalga nisto. Olha, levanta-te e cavalga nisto. E aí? Você sabe o que é a segunda vinda? É uma batalha. É o tempo do fim. É o que o irmão Brano ensinou na mensagem A Segunda Vinda de Cristo e na mensagem O Som Incerto. É uma batalha. E tem aqueles que não conhecem o som da segunda vinda. O som da trombeta. Tem aqueles no meio da mensagem, está com a Bíblia na mão e com a mensagem do profeta na mão, está dizendo que o santo ressuscitou, mas eles não conhecem o som da vinda do Senhor. E o irmão Brano diz que estão perdidos. Meu Deus. Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Deixa eu ler mais outro ponto aqui. Vamos ver sobre o que é a segunda vinda. Aqui, vamos ler Lucas 17. Lucas 17, eu queria dizer para os irmãos que sempre que tiver um sonzinho assim por trás, um som extra, fora o que eu faço aqui, isso é os carros de som que passam aqui na rua, né? Aí capita um pouco desse som fora, viu? Tá bom, meu? Mas não se desvie desse som. Se ligue aqui no que eu tô falando. Vamos aqui para Lucas capítulo 17. Lucas 17, verso 36 ao 37 de Lucas. Veja o que a Bíblia diz. Lucas 17, versículo 36 ao 37. Diz assim, olha. 2 estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. Tá vendo? 2 estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disse-lhe, onde, Senhor? Ele disse, onde estiver o corpo, palavra. Aí me diz assim,
que foi Jesus que desceu ali, desceu em qual corpo? Porque Paulo disse que o mesmo Senhor descerá do céu, mas não disse o tipo de corpo que ele desceu, mas o sétimo anjo disse que ele desceu no corpo palavra. Lê a mensagem que é esse Melquisedeque, lê a mensagem os ungidos dos últimos dias, ele desceu num corpo palavra. É por isso que isso aqui, ó, respondendo e disse-lhe, onde, Senhor? Ele disse, onde estiver o corpo palavra, assim se ajuntará as águias. Meu Deus. E aí? Não, mas nós temos de ver aquele Jesus, irmão, aquele Jesus. Deixa eu dizer algo aqui, ó. E o profeta ensina isso na mensagem Alimentos Espirituais em seu devido tempo. Ele diz assim, ó, que tiver alguém dizendo aqui que, ó, Jesus está por ali com a espinha na cabeça, com os cravos na mão, não é Jesus. Porque a maioria dos pregadores quer ver esse tipo de Jesus. Porque a Bíblia, lá em Isaías 53, diz que ele era sem forma. Não tinha formosura, não tinha beleza nele. Será que é esse Jesus que vamos ver? Quando nós chegarmos na sétima dimensão? Será que é esse Jesus que vamos ver? Esse Jesus que andou aqui que andou há 2 mil anos atrás lá na Palestina? Não, irmão. Vamos ver um Jesus ressurreto. Um Jesus glorificado. É isso que vamos ver. É esse Jesus que eu quero ver. Mas muitos querem ver um Jesus com cravo na cabeça, né? Com uma coroa de espinho. Quer ver esse tipo de Jesus. Mas, irmão, Jesus, ele não mostrou aquilo para Tomé. Ele mostrou para Tomé para provar a Tomé que ele tinha ressuscitado. Mas será que a Bíblia relata que quando ele apareceu outras vezes, ele apareceu com os buracos dos pregos na mão? Não fala disso. Só naquele momento. Mas é esse Jesus que você quer ver, irmão? Então você não crê na abertura da palavra? Você não crê no sétimo selo, nos trovões? Você não crê em nada. Isso é tudo ficção, é tudo fábula da sua cabeça. 2 estão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disse-lhe, onde, Senhor? Ele disse, onde estiver o corpo palavra, aí se juntarão as águias. Mensagem Unidade, pregada em 1962. Mensagem Unidade, pregada em 1962, parágrafo 182. Olha o que é que o profeta diz. Olha o que o irmão Brano diz, o que é a segunda vinda. Vocês sabem o que é a segunda vinda, pregadores da mensagem? 182. Agora, a vinda é tão iminente. Aí você diz, tá vendo aí, irmão Jesus? Que ele tá falando da vinda? É? Vamos ver. Vamos ver o que ele tá falando. Agora a vinda é tão iminente. A segunda vinda de Jesus. Não é de Cristo não, irmão Brana? Irmão Brana, estão dizendo por aí que quem veio em 63 foi Cristo, não foi Jesus não. Oxê. E separou Jesus de Cristo agora, é? E é dualidade dentro da mensagem agora, é? Meu Jesus. Falta de revelação. É os crentes ló. Tá sim de pregadores crente ló dentro da mensagem. Dualista. Agora a vinda é tão iminente. A segunda vinda de Jesus. Aí ele está falando, olha o que vai acontecer quando a segunda vinda estiver acontecendo. Ele está juntando seus eleitos. Oxê. Irmão, a segunda vinda, quando acontecer, a gente vai se embora daqui. Não, mas o irmão Branco está dizendo ao contrário. Agora a vinda é tão iminente. A segunda vinda de Jesus, ele está juntando seus eleitos. Eu creio nisso. Aí eles verão do leste e do oeste. Onde estiver o corpo, as águias se ajuntarão. Que coisa! O que é isto? Ele tem a sua unidade, a sua verdadeira unidade, mostrando a si mesmo no meio deles, fora de cada denominação. O problema, irmão, é que isso acontece fora das denominações. E denominação, irmão, é um espírito. O irmão Brano ensina isso na área da igreja, que denominação é um espírito. Então é fora desse espírito. Mas o problema é que a maioria dos pregadores da mensagem, eles têm um espírito denominacional e não um Espírito Santo.
A sua verdadeira unidade mostrando a si mesmo no meio deles, fora de cada denominação, trazendo seus eleitos de todos os tipos de igreja, de todas as partes, trazendo os seus filhos, estando bem na linha com sua palavra. O quê? Oh, glória a Deus. Agora, a vinda do Senhor Jesus está tão iminente, a vinda do juízo. Olha o que acontece quando a segunda vinda acontece. Meu Deus. Ele está juntando os seus eleitos na unidade consigo mesmo, com o mesmo tipo de ministério que ele tinha. Você sabe que eu esbocei na Zé da igreja aqui, há não muito tempo atrás, a maior torre que já foi construída, chamamos de pirâmide, mas a pedra principal nunca foi colocada nela. Recorde, com os luteranos vieram, então os wesleyano, na maioria, então até os pentecostais. E agora? O que ele está fazendo? Chamando daquilo. O que ele fez? Ele chamou o eleito para fazer luterano. Ele chamou o eleito luterano para fazer wesleyano. Ele chamou o eleito daquilo para fazer os pentecostais. Agora, ele está chamando o eleito pentecostal para fora. Quer dizer, ele está tirando o seu de dentro de Laodiceia, porque Pentecoste é Laodiceia, irmão. Para fazer com que você... para fazer com que venha a pedra principal. Irmão, ele disse em 62, na mensagem, unidade. Um mesmo tipo de ministério. Chegando, chamando seus filhos para fora das denominações de todos os caminhos da vida. Amém. Irmão, não tenho mais o que se falar. O que eu tinha para falar, o profeta falou. É fora do sistema denominacional. É fora desse espírito denominacional que está possuindo muitos pregadores dessa mensagem. Muitos pregadores dessa mensagem está possuído por esse tipo de espírito. Eles acham que é o Espírito Santo, mas não é. É o espírito denominacional. Irmão, que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe, nos proteja, para que a gente não venha pegar esse espírito. Tem hora que eu falo um pouco assim, as pessoas dizem, irmão Jair, você está muito aborrecido, está brabo. Não, isso é o jeito do nordestino, e especialmente do paraibano de cabeça chata. Mas eu sou uma boa pessoa, eu não tenho nada contra ninguém, certo? Eu amo todos os irmãos. O meu problema aqui, que eu tiver contra alguma coisa do irmão, é problema doutrinário, não pessoal. Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal de ninguém, tá bom? Que Deus abençoe, meus irmãos, e se Deus permitir, domingo, nós estamos de volta aqui trazendo mais uma porção, falando mais uma porção sobre a segunda vinda. Vai ser o 6º vídeo que vamos falar sobre a segunda vinda, tá bom? Que Deus ajude. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal Jailson HMTV. Ajuda o irmão Jailson. É a única coisa que eu peço para o nosso canal se expandir na internet e alcançar aqueles que precisam dessas palavras proféticas para o dia, tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.